soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo... Começa agora mais uma porção bíblica. Começa agora mais uma porção da Palavra de Deus. Que a paz e o amor de Deus esteja na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima. E hoje eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de 1 João, não é no Evangelho de João, mas é nas cartas de João, final da Bíblia. É mais fácil você encontrar o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e voltar um pouco, você vai encontrar a primeira e a segunda e a terceira epístola de João. Epístola quer dizer carta, e nós vamos estar lendo na primeira epístola de João, no capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Glória a Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade. Caridade significa amor, meus irmãos. Então, Deus é amor, né? Deus é caridade. Quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Ou seja, Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Versículo 17. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o amor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então Deus, meus irmãos, nos amou primeiro. Aqui no versículo 19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Nós lemos do versículo 13 até o versículo 21, e nós vamos ler mais um versículo na carta de 1 Pedro. É só você voltar um pouquinho, é aí perto, as cartas de Pedro. Na carta de 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 10 diz assim: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Então, meus irmãos, só o entendimento de que nós precisamos da misericórdia de Deus já deve fazer de nós pessoas misericordiosas. E só o entendimento de que nós precisamos do perdão de Deus, só isso deve nos fazer pessoas perdoadoras. Então, em qualquer relacionamento,
deve haver o perdão. Um relacionamento, ele só é sadio se houver o perdão. Pode ser um relacionamento entre o esposo e a esposa, pode ser entre pai e filho, entre mãe e filho, entre o filho e o pai, ou o filho e a mãe, entre irmãos, entre amigos, entre os irmãos da igreja. Um relacionamento, ele só é sadio se houver o perdão. Então, Deus, ele nos ensina a ser misericordiosos e ser pessoas perdoadoras. E, meus irmãos, nós sabemos que por méritos próprios, nenhum ser humano alcançaria a salvação, né? Pois ela é e continuará sendo resultado da graça, do favor do Pai. No livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 8, nós vamos estar lendo aqui também esse versículo. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Então, meus irmãos, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não somos salvos pelas obras, né? Nós não somos salvos porque temos boas obras. Nós somos salvos pela graça, isto é, favor imerecido. Mas se a nossa salvação é verdadeira, se a nossa fé é genuína, ela será traduzida em boas obras no dia a dia. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Porque no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz que a fé sem obras é morta. E nós vamos estar lendo também no livro de João, no capítulo 3, mais este versículo. Agora é João, realmente agora o Evangelho de João, né? Agora no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele salva todo aquele que crê. No versículo 17, ainda do capítulo 3 de João, diz: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meus irmãos, Deus enviou Jesus aqui na terra não para que Jesus condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus. Mas no versículo 18 também diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz,
para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Nós lemos do versículo 16 até o versículo 21 do capítulo 3 de João. Então, aqui nesse versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é no Evangelho de João. E na primeira carta de João, capítulo 3, e versículo 16 diz: conhecemos a caridade, quer dizer amor, né? Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, em João 3,16 diz que Deus amou que deu, né? Deus, ele amou de uma tal maneira que deu. E em 1 João 3,16 diz que assim como ele fez, devemos também fazer, né? Então, nós devemos refletir sobre isso, né? A salvação, meus irmãos, é a obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. Essa obra só foi possível porque Deus, ele amou tanto a humanidade a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer por ela, né? Pela humanidade. Então é o maravilhoso amor de Deus. No livro de João, 1 João, né? Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Então Deus é amor, né? Então aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus não só tem amor, mas Deus, ele é amor, né? E o amor humano aqui na terra, que mais poderia se aproximar do amor de Deus, é o amor de mãe. No livro de Isaías, e nós vamos encerrar esse áudio com este versículo, no livro de Isaías, capítulo 49 e versículo 15 diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus, ele fala comigo e com você neste dia, nesta palavra. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento a Deus e vamos orar. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pelo teu imenso amor para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor nos amou, nos ama e nos amará, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, meu Deus, pela tua salvação, Pai. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, Pai. Nos ensina a amar com teu amor, Pai. Nos ensina a amar o próximo, meu Deus, eu te peço. Nos ensina a perdoar o nosso próximo. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E te peço, meu Deus, continua nos abençoando, continua nos protegendo, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.